Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou trazer um exercício que vai servir de preparação para a AP2 de ICF2 do CEDERJ. Então vamos lá. Certa massa de gás perfeito sofre uma transformação de maneira que seu volume aumenta 20%. Então temos aqui um aumento no volume de 20%. E a sua temperatura absoluta diminui 40%. E ele pede para determinar a pressão do gás após essa transformação. Então o problema ele gira em torno de duas situações: antes da transformação e após a transformação. O que acontece? O problema ele pede para determinar a pressão do gás após essa transformação. Que transformação é essa? Um aumento de 20% no volume e uma diminuição de 40% na temperatura. Então vamos dividir a questão em dois momentos. O que eu tinha antes e o que eu tenho após. Tá ok? Eu vou até colocar um pouquinho mais junto aqui, que não vai haver necessidade de estar separado. Tá? Então tá aqui. Antes e após a transformação. Beleza. Olha só. Quando a gente está estudando gases, nós falamos de gases, nós temos que saber que todo gás ele possui as variáveis de estado, né, que são os valores assumidos em grandezas que vão caracterizar esse gás. Que valores são esses? A gente sempre tem que pensar volume, temperatura e pressão. Tá? Então eu coloquei aqui que antes a gente tinha um volume, uma temperatura, uma pressão. Após sofrer a transformação, eu continuo tendo volume, a temperatura e pressão. Apesar de que isso aqui pode ser modificado. Então vamos raciocinar o seguinte, que o meu volume antes, tudo que antes eu vou chamar de 1. Então volume 1, eu já sei que eu estou me referindo ao volume antes da transformação. Tá? A temperatura 1, a temperatura antes da transformação. E P1, a pressão antes da transformação. Tudo bem? Só que aqui, ele não me dá o volume 1. Repare que não tem nenhum valor numérico para os volumes, né? Ele só fala que aumentou em 20%. Então eu posso chamar esse volume 1 de V. E o volume após a transformação eu chamo de V2. Tá ok? Mas quem é V2? V2 é justamente o meu volume inicial, o meu V1, que sofre um aumento de 20% em cima desse volume inicial. Bom, para facilitar um pouquinho mais, né, enxergar isso aqui, porque às vezes V mais 20% de V, eu escrevo aqui, um 1 aqui na frente, pronto. Vocês vão ver que facilitam bastante a gente enxergar o que está acontecendo. Então eu sei que o meu volume 2, ou seja, o meu volume após a transformação, ele é um V, que refere-se ao volume lá inicial, né, mais 20%, que na verdade é 20 sobre 100 de V. Então aqui eu vou ter um V mais 20 dividido por 100 dá 0,2 de V. Repara que agora fica mais fácil, né? É só somar o 1 com 0,2. Então eu vou ter 1V mais 0,2V, eu tenho 1,2V. Ou seja, eu estabeleci uma relação entre o meu volume após a transformação com o meu volume inicial. Eu sei que o meu volume após a transformação, que eu chamei de V2, é igual a 1,2 do meu volume inicial. Eu reservo essa relação aqui. Ok? Beleza. Agora vamos raciocinar em cima da temperatura. Ele não me dá nenhum valor da temperatura inicial lá. Então eu chamo ela de T. Quem vai ser o meu T2? Né? O meu T2 ele vai ser T menos. Ele me diz que houve uma diminuição de 40%. 40% em cima de quem? Da minha temperatura inicial. Da minha temperatura de antes, que eu chamei de T.
Aí lembra, a mesma coisa, o mesmo raciocínio eu vou usar. Eu coloco um Uzinho aqui na frente. 1 multiplicado por T vale o próprio T. Então, o que acontece? Eu tenho que 1T menos 40 sobre 100 da minha temperatura inicial. Então, eu vou ter que aqui 1T menos 40 dividido por 100, 0,4T. Então, se eu tenho 1 menos 0,4, eu fico com 0,6 de T. Já estabeleci outra relação entre a minha temperatura inicial com a minha temperatura após a transformação. Então, eu tenho que T2 é igual a 0,6 de T. Então, eu vou reservar essa relação aqui. E P, ele não fala nada, né? P1 ele não fala nada. Eu vou dizer que aqui também é P1. E P2, que é o após, também ele não fala nada. Eu vou deixar aqui como P2 mesmo, tá? Todo gás, pessoal, a gente quando está estudando assim os gases, vamos chamar os gases ideais, né? A gente tem a equação de Clapeyron, tá? Que ela me afirma o seguinte. Ela me afirma aqui, ó, que pressão vezes volume, ou seja, PV, é igual a nRT, onde N é o número de moles, R é uma constante universal dos gases e T é a temperatura. Bom, se ela é uma constante, se R é uma constante universal, né? Isso aqui é constante, ela serve para todos os gases, ok? Então eu posso isolar, eu vou isolar R nessa situação aqui. Vamos raciocinar o seguinte, que R é igual a PV sobre NT. Você concorda? Se ela é uma constante para todos os gases, se eu tenho um gás 1, eu vou chamar aqui, ó, uma constante para o gás 1, ela vai ser igual a uma constante para o gás 2, que vai ser igual a uma constante para o gás 3. Essa constante aqui, ela tem um valor que nessa questão aqui não é o caso. Vocês concordam isso aqui comigo? Então, o que isso aqui vai implicar? Que se eu tenho uma transformação do mesmo gás, eu tenho que PV sobre NT. Como eu tenho uma situação inicial, eu chamo tudo de 1. Ela vai ser igual à situação após a transformação. PV NT. Ou seja, pressão 2, que é após o volume 2, o número de moles, é igual a T2. Para esse caso, para o caso desse problema, eu sei que o número de moles ele não interessa, porque é o mesmo gás. Então, para esse problema, eu vou ficar com a seguinte situação. P1, V1 sobre T1. Isso aqui, ó, a minha situação inicial, ou antes, né, que eu chamei de antes, ela vai ser igual a P2, V2 sobre T2, que é o meu após. Bom, dito isto, agora é só substituir os valores, né, de cada letra, vamos dizer assim, de P1, V1 e T1, pelo o valor que eu arbitrei lá no início. Então, quem é que vale P1? P1, eu disse que era P1 mesmo. V1, eu disse que valia V. Nós combinamos isso lá no início da resolução. E quem é T1? T1 eu chamei de T. Isso aqui vai ser igual a P2, que eu falei que era o próprio P2, que multiplicado por V2. Lembra que a gente tinha calculado a relação V2? Então a gente ficou acordado aqui, nós chegamos à conclusão que V2 é igual a 1,2 vezes V. Então tem aqui 1,2 que multiplica por V. Eu tenho também que o meu T2 vale quanto? Vale 0,6 de T. A gente chegou a essa conclusão. 0,6 de T. Bom, então a partir disso aqui, eu posso calcular quem é a minha pressão 2, certo?
Então, eu posso isolar a pressão 2. Então, vamos lá. Eu sei que meu P2 vai ser igual. Eu vou multiplicar aqui, ó, cruzado, devido à proporção, né? Então, vamos lá. Eu tenho que P1 sobre V vezes 0,6 T dividido, agora eu vou multiplicar cruzado aqui, ó. Está certo que o P2 eu já deixei isolado, por T vezes 1,2 V, ok? Então, olha só, eu tenho que esse volume aqui tem em cima e embaixo, está multiplicando, eu vou cancelar. E a mesma coisa a minha temperatura. Eu vou cancelar aqui o T. Então, isso aqui eu vou ficar com P2 é igual a P1 0,6 dividido por 1,2. Foi o que me sobrou. Ok? Se eu tenho 0,6 dividido por 1,2, eu vou ter que meu P2 é igual a 0,5 P1. Ou seja, se eu tenho 0,5, eu também posso escrever isso aqui, ó, como 0,50, ok? Que corresponde a 50%. Deixa eu escrever aqui. 50%. Ou seja, a minha pressão 2 ela é equivalente a 50% da minha pressão 1. A gente pode chegar à conclusão, eu tinha uma pressão 1, né? Depois eu tenho uma pressão 2. Se P2 é 50% de P1, eu posso afirmar que houve uma redução, né? Uma redução de 50% na pressão. Ok? Então tá, aqui a gente encerra essa questão.